Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Rezemos juntos a oração do Santo Anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Rogai por nós, Santíssima Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã. Mais uma quinta neste canal Catequese Relâmpago por um Leigo. Hoje, o 107º estudo do compêndio, a segunda parte do 7º mandamento do Decálogo. Não roubarás. Vamos juntos? Papel e caneta na mão. Primeira pergunta de hoje é a de número 509. Qual é o conteúdo da doutrina social da Igreja? Hoje, na segunda parte, vai trabalhar muito o contexto da doutrina social. Resposta. A doutrina social da Igreja, como desenvolvimento orgânico da verdade do Evangelho, sobre a dignidade da pessoa humana e sobre sua dimensão social, contém princípios de reflexão, formula critérios de juízo e oferece normas e orientações para a ação. Bom, eu tenho insistido que a Igreja, guiada pelo Divino Espírito Santo, ela consegue interagir e transitar sobre diversos assuntos. Queridos por Deus, doutrina social da Igreja tem tudo a ver com os mais necessitados, o amor que a Igreja tem pelos pobres. E ela tem normas e orientações para a ação de minimizar os impactos negativos trazidos para as pessoas mais vulneráveis neste mundo em que vivemos. 510. Quando a Igreja intervém em matéria social? Resposta. A Igreja intervém ao emitir um juízo moral em matéria econômica e social, quando isso é exigido pelos direitos fundamentais da pessoa, pelo bem comum ou pela salvação das almas. É isso, o papel da Igreja, cuidar da salvação das almas. Mas a salvação das almas passa pelo bem comum, pelos direitos fundamentais da pessoa. Portanto, ela tem autoridade para emitir um juízo moral, até em matéria econômica e também social. 511. Como deve ser exercida a vida social e econômica? Resposta. Deve ser exercida segundo os próprios métodos, no âmbito da ordem moral, a serviço do homem em sua integralidade e de toda a comunidade humana, no respeito da justiça social. Ela deve ter o homem como autor, centro e fim. Então, a vida social e econômica, que não tem o ser humano como autor, centro e fim, ela vai corroer a sociedade. Então, o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, neste mundo, precisa ser o autor, o centro e o fim no exercício da vida social e econômica. 512. O que se opõe à doutrina social da Igreja? Opõem-se à doutrina social da Igreja os sistemas econômicos e sociais que sacrificam os direitos fundamentais das pessoas, ou que fazem do lucro sua regra exclusiva ou seu fim último. Por isso, a Igreja recusa as ideologias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou às formas ateias e totalitárias de socialismo. Além disso, rejeita na prática do capitalismo o individualismo e a primazia absoluta da lei do mercado sobre o trabalho humano. Ciro, a Igreja é contra o comunismo e o socialismo? Sim. Mas o capitalismo desmedido ela também não concorda. Parece-me que a Igreja, que busca a salvação das almas, preza pela prática do bem e o equilíbrio. Então, tudo isso citado agora se opõe à doutrina social da Igreja. Tem que ter equilíbrio. 513, a penúltima de hoje. Que significado tem o trabalho para o homem? O trabalho para o homem é um dever e um direito, mediante o qual ele colabora com Deus Criador.
Com efeito, trabalhando com empenho e competência, a pessoa põe em prática capacidades inscritas na sua natureza, exalta os dons do Criador e os talentos recebidos, sustenta a si mesmo e a seus filhos, serve a comunidade humana. Além disso, com a graça de Deus, o trabalho pode ser meio de santificação e de colaboração com Cristo para a salvação dos outros. Que lindo, hein? O significado que tem o trabalho para um homem. Primeiro, que é um dever e um direito do homem. Porque ao trabalhar, o homem colabora com Deus Criador. Ele coloca em prática as capacidades inscritas em seu coração, recebidas por Deus, né? E essa capacidade exalta os dons de Deus, que é o seu Criador. Permite que ele sustente a si mesmo e a seus filhos. O trabalho também deve servir para a santificação e a colaboração com Cristo para a salvação dos outros, utilizar o seu trabalho para a cooperação da salvação das almas. Já pensou? Como é que nós estamos utilizando o nosso tempo no nosso trabalho? Que tipo de pessoa que somos lá? Somos uma pessoa diferente daquela cuja imagem nós vendemos na igreja? Ou que somos em casa e que somos na igreja, também somos no trabalho? Isso fica para uma reflexão, autorreflexão pessoal de cada um. E a última pergunta de hoje, a de número 514 do compêndio. A que tipo de trabalho tem direito toda pessoa? Resposta: o acesso a um seguro e honesto trabalho deve estar aberto a todos, sem injusta discriminação, no respeito da livre iniciativa econômica e de uma justa retribuição. Muito bem. A que tipo de trabalho tem direito toda pessoa? Um trabalho seguro, honesto, sem injusta discriminação, no respeito da livre iniciativa e de uma justa retribuição. Muito bem, claro, né? Uma retribuição das pessoas que se preparam, cada um na sua função, no seu trabalho, na sua profissão. Muito bem. É a igreja transitando sobre os diversos temas, hoje o social, dentro do contexto do 7º mandamento do Decálogo, não roubarás. Muito obrigado, então, pela sua companhia valiosa. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Vou te esperar, então, na próxima quinta, onde nós vamos estudar a 3ª e última parte deste importante mandamento, o 7º do Decálogo, não roubarás. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria!